Ok, más notícias. Você foi raptado. Não há tempo para explicar, vamos apenas sair daqui. Então, você se encontra em uma cela escura com o chão de terra e uma janela pequena a uma altura 2 vezes maior que a sua. Não tem comida, nem água, mas tem uma pá. Por que eles deixaram uma pá? Não me pergunte, eu não sei. Apenas fique feliz por ter isso. No entanto, você não pode cavar para sair porque as paredes são parcialmente subterrâneas. E então, como você sai dessa? Você ainda pode cavar e fazer uma pilha alta de terra que o fará alcançar a janela e sair de lá. Então, você faz exatamente isso e se vê em um corredor escuro. Você não tem nada para fazer a não ser seguir em frente, esperando que mais cedo ou mais tarde você encontre a saída deste lugar assustador. Meia hora depois, você se aproxima de uma porta de metal. Você tem que inserir a senha, mas aqui vai uma dica. Berlim, 600. Paris, 400. Londres, 800. Roma, 200. Toronto, qual é a senha? Cada consoante na palavra dá 200 pontos, enquanto cada vogal tira 100 pontos. Na palavra Toronto existem 4 consoantes, que dão 800 juntas. 3 vogais tiram 300 pontos, então a senha é 500. A porta estala e você deixa outro obstáculo para trás. Logo, você se aproxima de mais 3 portas. Atrás da primeira tem um bloco de ferro com um sensor de movimento que esmaga todos que ali entram. Atrás da segunda porta tem um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há cacos de vidro espalhados pelo chão. Qual caminho você escolhe? Você escolhe a terceira porta, obviamente. Você está usando botas, certo? Então pisar no vidro certamente não vai ser uma tarefa muito difícil. Você segue o túnel até chegar à próxima sala. Quando pisa lá, uma jaula de metal cai do teto e o prende dentro. No entanto, existem 3 botões. O botão vermelho abrirá a jaula, mas também abrirá uma porta com um leão faminto. O botão azul encherá a jaula de água por 10 minutos e só então abrirá a porta. No entanto, lembre-se de que as pessoas só podem viver 7 minutos sem oxigênio. O botão verde vai colocar fogo na sala, mas vai abrir a porta da jaula em 5 minutos. Qual você escolhe? Você deve escolher o botão azul. A água não será capaz de encher a jaula, porque ela irá apenas sair para fora. Você só terá que esperar 10 minutos até que a porta se abra para que possa sair com segurança. Você vira à direita e imediatamente esbarra em um guarda enorme. Seu coração dá um pulo e você fica paralisado de medo. Para sua surpresa, o guarda olha para você e pergunta: "Quer passar?" Sem palavras, você apenas concorda. Tá legal. Veja só, ninguém aqui quer jogar charadas comigo. Se você resolver um dos meus enigmas, vou deixá-lo ir e não contarei a ninguém que o vi. Combinado? Você concorda novamente, e aqui vem o seu enigma. Qual é a invenção que permite que você veja através das paredes? É uma janela, é claro. O guarda sorri e diz: "Cuidado com os vampiros." Então ele se afasta, deixando você ir. Uau, essa foi por pouco. E vampiros? Isso te dá arrepios, mas você tem que continuar se movendo para sair. E novamente, outra porta que exige uma senha. Você consegue decifrá-la? Há uma dica novamente. Você deve continuar a sequência UDTQCSSOND. Cada uma dessas letras é a primeira letra dos números. U para 1, D para 2, T para 3, depois 4, 5 e assim por diante. O último representa 10, então as próximas 4 letras são O, D, T, C. 11, 12, 13 e 14. Sim, está correto. A porta se abre com um clique. Vamos adiante. Você entra em uma sala enorme e escura. Toda a luz vem das velas que estão por toda a sala.
O problema é que existem 4 caminhos e, novamente, você não sabe qual escolher. De repente, cada uma das portas se abre e 4 pessoas entram na sala. Tem 2 homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um deles diz ser prisioneiro e que os outros 3 são vampiros. Em quem você confia? Você deve confiar no segundo homem. Ele é o único que projeta uma sombra com a luz das velas. Os outros 3 não, então eles devem ser vampiros. Assim você corre para o homem e fecha a porta atrás de si. Isso provavelmente irá atrasá-los por um tempo. Mas eles estão atrás de você, então você deve se apressar. Enquanto você corre, o homem diz que está aqui há pelo menos 3 dias. O próximo obstáculo é algo que ele não conseguiu resolver sozinho, então ele não conseguiu sair. Só há uma tentativa, e se você falhar, as saídas serão bloqueadas por 24 horas. Por fim, você se depara com outra porta, protegida por um robô. Para deixá-lo passar, o robô precisa que você diga a senha. O complicado é que a senha é diferente a cada vez. O homem disse que enquanto ele estava escondido na sala, viu os vampiros passando pela porta 2 vezes. Na primeira vez, o robô disse 1 e o vampiro disse 2. Da outra vez, o robô disse 2 e o vampiro disse 4. Quando o homem se aproximou do robô da última vez, o robô disse 5. O homem respondeu 10, mas o robô não o deixou entrar. A porta então foi bloqueada, pois essa não era a resposta certa. Você concorda e se aproxima do robô. O robô diz 6. Qual é a sua resposta? A resposta é 4. A regra não é multiplicar o número por 2, mas dizer o número de letras da palavra. Sua resposta foi aceita. O robô abre a porta e o deixa passar. Novamente, outra sala escura. Mas ao entrar nela, você é cercado por 8 cães famintos. No meio, há um bolo de carne tão alto na mesa que os cachorros não conseguem alcançá-lo. Para acalmá-los e iniciar uma amizade antes de eles o comerem como jantar, você deve alimentá-los com o bolo. Mas aqui está uma coisa complicada. A faca é mágica e você só pode fazer 3 cortes. Após 3 cortes, ela desaparece. Sua tarefa é dividir o bolo em 8 pedaços iguais com esses 3 cortes. Como você pode fazer isso? Com um corte, você corta o bolo ao meio e obtém 2 pedaços. Então, você faz outro corte perpendicular e obtém 4 peças. Com seu último movimento, você deve cortar o bolo ao meio horizontalmente, dividindo cada uma das 4 partes em 2 de uma vez. Muito bem! Agora, dê a cada um dos cães um pedaço de bolo e saia daí imediatamente. Você corre para a porta e a fecha atrás de si. Você está em um túnel novamente. E dessa vez não há luz alguma. Você se move na escuridão total, colocando a mão na parede para saber para onde ir. Você anda assim por pelo menos meia hora, quando finalmente vê alguma luz. Você corre em direção a ela e se depara com outra porta enorme que exige uma senha. Felizmente, há uma dica novamente, mas haverá 2 perguntas aparecendo uma a cada vez. Para obter a senha, você precisa responder as 2 e colocar as respostas juntas. Pronto? Quantos meses tem 28 dias? Todos os 12, obviamente. Ok, próxima pergunta. Aqui está a seguinte sequência de letras: S, M, H, D, S. Quais são as próximas 2 letras? S significa segundos, M, minutos, H, horas, D, dias e S de novo significa semanas. Portanto, as próximas letras são M para meses e A para anos. E a senha completa é 12MA. A porta clica e você está do lado de fora. Finalmente, você sente o ar e o sol de verdade. Mas antes que você comece a pensar sobre o que aconteceu e o que fazer a seguir, um policial vem até a sua pessoa. Com ele, há 2 mulheres usando sacos de papel na cabeça. Senhor, você é o Sr. Silva? Pergunta o policial. Você responde que é exatamente você. No entanto, o policial parece suspeito.
Bom, não podemos saber com certeza se você não é um desses criminosos que finge ser outra pessoa, então temos que testá-lo. Uma dessas mulheres é a sua noiva. Diga-nos qual delas. E agora você finalmente se lembra do que aconteceu. Era a manhã do seu casamento. Você estava prestes a se casar e então se encontrou naquele calabouço. Bom, o problema é que você ainda não viu o vestido de noiva da sua futura esposa, então você nem consegue dizer qual é o certo. Existe alguma outra maneira de saber? Pense com cuidado. Com o rosto coberto, essas mulheres são bastante idênticas. Você não precisa de muito tempo. Você percebe que uma das mulheres já está usando uma aliança de casamento. No entanto, você e sua noiva ainda não são casados, então ela não deveria ter uma. E a que não tem é a sua. Parabéns! A mulher remove o saco e você vê que é realmente ela. Logo atrás de você, a porta se abre e os vampiros saem. Você está prestes a começar a gritar, mas eles tiram suas perucas e no final das contas mostram que são na verdade seus amigos. Então foi tudo uma pegadinha? Bom, sim, foi. Mas não fique bravo, você se divertiu, não é? Bom, na maior parte do tempo. Um chapéu e um cachecol custam R$110 no total. O chapéu é R$100 mais caro. Quanto custa o cachecol? R$5. Isso significa que o chapéu custa R$105, exatamente R$100 a mais do que o cachecol. A Mia era uma assistente de loja em um navio de cruzeiro gigante. Certa vez, ela encontrou um relógio caro na boutique onde trabalhava e anunciou no rádio. Logo, 4 pessoas apareceram alegando que eram as donas do objeto. A Mia olhou atentamente para todas e percebeu a quem pertencia o relógio. Você consegue saber também? Este homem tem uma linha de bronzeamento artificial, mas ela é muito maior do que o relógio que a Mia encontrou. Esta jovem já tem um relógio na mão esquerda. Por que usaria o segundo? A mulher deve estar muito distraída. O cachorro está usando o relógio como coleira, então o objeto deve pertencer à adolescente. O Nando era um paraquedista experiente, mas um dia algo deu errado. Uma forte rajada de vento o levou para a floresta. O cara se viu entre as árvores e estava sem comida e água. Logo, viu 4 caminhos à sua frente. Um levava a um buraco negro supermassivo que engolia tudo que chegava perto. O segundo terminava em um mar cheio de tubarões. O terceiro ia para uma montanha impossível de escalar. E o quarto terminava em um abismo sem fundo. Qual caminho Nando deve seguir? Ele deve seguir o terceiro caminho. Ninguém disse que o cara tem que escalar a montanha, basta simplesmente contorná-la. Em que mês as pessoas dormem menos? Em fevereiro, que tem apenas 28 ou no máximo 29 dias. Um homem está fugindo da polícia depois de roubar 3 enormes barras de ouro, de 15 quilos cada. Em algum momento, ele chega a uma longa ponte que pode suportar apenas 121 quilos. O cara pesa 90 quilos. Como ele pode transportar todas as 3 barras de ouro de uma só vez? O cara tem que atravessar a ponte enquanto faz malabarismo com as barras. Isso significa que sempre apenas 2 estarão fazendo peso na ponte, já que a terceira estará sempre no ar. Olhe atentamente para esses 3 homens carregando uma tora. Um deles está trapaceando. Você consegue descobrir qual? É o do meio. Primeiro, ele está vestindo uma roupa social, que é uma escolha estranha para uma tarefa dessas. Além disso, o rosto dele está bastante relaxado e os olhos abertos. Não parece que carregar a tora pareça um trabalho árduo para ele. Uma noite, a Emília foi tirar o lixo da cafeteria. Ela estava prestes a sair quando viu algo escuro no canto atrás das lixeiras. Era uma jovem que estava inconsciente. A Emília correu para ela.
A bolsa e o smartphone da garota estavam caídos no chão. A primeira pessoa na lista de contatos estava como minha irmã. A Emília ligou para o número e, ao ouvir uma voz feminina, falou: "Encontrei sua irmã caída no chão. Parece que alguém bateu na cabeça dela." A mulher ficou chocada e prometeu ir imediatamente. Na sequência, a garota chamou a polícia. A irmã e os policiais chegaram ao mesmo tempo. "Prendam esta mulher, ela está por trás do ataque", falou a Emília, apontando para a irmã da vítima. Por que ela disse isso? Como a irmã sabia o endereço se a garota não disse para onde deveria ir? Há 4 xícaras no balcão, todas viradas para cima e escondendo o mesmo número de doces embaixo. Perto de cada uma há uma placa que diz quantos doces estão embaixo. Os sinais são 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 e 7 ou 5. Apenas um desses sinais está correto. Quantos doces há embaixo de cada xícara? Como apenas um sinal está correto, o número certo não pode aparecer 2 vezes. Caso contrário, mais de um será verdadeiro. Isso significa que há 8 doces em cada xícara. O Lucas participou de um experimento científico, mas algo deu terrivelmente errado. Ele acabou em um lugar onde não havia nada além de 3 portais. Um deles levava a um deserto polar na Antártica. O segundo se abria em uma caverna vulcânica cheia de lava derretida. E atrás do terceiro havia a Era dos Dinossauros, com enormes diplodocos vagando por lá. Qual portal o homem deve escolher? O Lucas congelaria rapidamente em um deserto polar. A lava derretida nem é uma opção. Mas os diplodocos são totalmente inofensivos para as pessoas. Só comem plantas. Observe atentamente a imagem e diga qual destas pessoas é canhota. É o garçom. É mais fácil para um canhoto segurar a bandeja com a mão direita e lidar com a comida e as bebidas com a esquerda. O detetive Henrique estava se preparando para o trabalho quando ouviu gritos vindos da casa vizinha. Ele correu para lá. A porta estava trancada. O homem teve que chutá-la várias vezes antes de abrir. Ele encontrou a vizinha, a Ana, na sala de estar, que estava amarrada a uma cadeira. "Oh, estou tão feliz que você me ouviu gritando. 1 hora atrás, um homem bateu na minha porta e disse que era eletricista. Mas assim que o deixei entrar, o cara me amarrou e levou todas as pinturas de valor inestimável que eu tinha ganhado do meu avô. E então ele simplesmente fugiu." O detetive Henrique teve que prender a mulher por encenar o roubo. Como ele sabia? Quando o Henrique tentou entrar na casa, a porta estava trancada por dentro. Quem poderia fazer isso se a Ana estava amarrada e o ladrão supostamente saiu correndo de casa? Você tem 5 pedaços de corrente, e cada um é feito de 3 elos. Além disso, tem que fazer uma longa com essas 5 peças. Soldar um elo aberto custará R$3 e quebrar um aberto, R$1. Você pode fazer uma corrente longa se tiver apenas R$15? Primeiro, pegue um pedaço de corrente e quebre todos os 3 elos abertos. Isso vai lhe custar R$3. Em seguida, conecte as 4 peças restantes com esses elos abertos. A soldagem deles custará outros R$9. No total, você pagará apenas R$12. No meio de um longo voo, 2 passageiros se levantaram e começaram a ameaçar a tripulação e os passageiros. Eles exigiam 5 milhões e um helicóptero, já que 2 criminosos tinham licença de piloto e sabia pilotar a máquina. Quando o avião pousou no aeroporto mais próximo, os passageiros receberam tudo o que haviam pedido. Mas ao entrarem, não conseguiram fugir e foram capturados pela polícia. Por que eles não conseguiram ligar o helicóptero se ele não tinha nenhum problema técnico? O helicóptero estava bem, mas não havia combustível no tanque. O Michel se perdeu enquanto caminhava na floresta. Depois de horas vagando, ele finalmente viu uma casa de aparência estranha que parecia deserta. Mesmo assim, o cara resolveu tentar a sorte e pedir informações. Mas quando entrou, a porta se fechou atrás das costas dele com um grande estrondo, e ele ouviu uma voz.
Você entrou em minha casa sem ser convidado. Não vai sair facilmente. Depois disso, o rapaz se viu em uma sala com 3 portas. A voz lhe disse que apenas uma daquelas portas o levaria à liberdade. Atrás da primeira havia lobos famintos. A segunda escondia um lobisomem furioso. E atrás da terceira porta, uma enorme e furiosa fogueira. Qual passagem é segura? O Michel deve esperar até que a fogueira se apague e sair de casa pela terceira porta. Ana é uma astronauta. Ela passou meses se preparando para uma viagem espacial que a levaria para fora do sistema solar. Durante o percurso, ela pousou em um planeta de uma galáxia desconhecida. Ela começou a explorar a cidade e seus habitantes. Pouco depois, porém, sentiu vontade de ir ao banheiro. Ela viu 2 portas. Tecnicamente, uma levava ao banheiro feminino e a outra ao masculino. Ana ficou confusa. Ela não falava o idioma do planeta, então não sabia como perguntar qual das portas era para os homens e qual era para as mulheres. Felizmente, ela conheceu um guia local, o Bo, que entendia português. Mas ele só sabia falar o idioma de seu mundo. Quais 2 perguntas a Ana deve fazer para descobrir a porta do banheiro feminino? Ela deve apontar para uma das portas e perguntar: "Este é o banheiro feminino?" Aí ela precisa se lembrar da resposta do Bo e perguntar: "Eu sou uma mulher?" Se o Bo disser a mesma palavra, o banheiro que a Ana está apontando deve ser para mulheres. E se o Bo disser uma palavra diferente, é porque o banheiro é masculino. Um ladrão estava planejando roubar um banco. Ele bolou um plano genial, se vestiria como um dos clientes do banco e tentaria entrar na sala do cofre. Quando estava se aproximando do cofre, viu um guarda parado ao lado da porta. O criminoso não esperava por isso, então se escondeu e observou o guarda com atenção. Quando uma cliente de verdade se aproximou da porta, o guarda disse 1. A cliente disse 2 e entrou. Depois, outra cliente se aproximou da porta. Quando o guarda disse 2, ela respondeu 4 e sua entrada foi liberada. Ah, então é só multiplicar por 2, pensou o ladrão. Aí, como quem não quer nada, ele caminhou em direção ao guarda. Quando o guarda disse 4, o ladrão respondeu cheio de confiança 8, mas ele foi preso na hora. Por que a resposta dele estava errada e o que ele deveria ter respondido? A resposta certa depende da quantidade de letras da palavra. A palavra 1 tem 2 letras, então a resposta é 2. 2 tem 4 letras, então a resposta é 4. Já 4 tem 6 letras, então o ladrão deveria ter dito 6. Daniel estava a caminho de uma partida de futebol quando o pneu de seu carro furou. Ele parou no acostamento para trocá-lo, mas deixou todas as porcas caírem no bueiro. Não havia como recuperá-las. Daniel estava começando a achar que passaria horas ali quando o outro veículo parou para ajudá-lo. Daniel explicou seu problema para o motorista e o cara soube na hora o que precisava ser feito. Daniel conseguiu trocar o pneu rapidinho e foi a uma borracharia perto dali para conferir se estava tudo certo. Qual conselho o cara deu para o Daniel? Essa é fácil. Ele disse para o Daniel retirar uma porca de cada uma das outras 3 rodas. Assim, cada roda e o estepe ficariam com 3 porcas. Você sabe dizer uma coisa que todas as pessoas da Terra estão fazendo ao mesmo tempo? Envelhecendo. Duh. Em uma manhã de segunda-feira, uma grande quantia de dinheiro desapareceu do cofre de um contador. 3 pessoas estavam no escritório naquele dia. Kátia, a contadora, disse que tinha saído para ir ao banheiro. Walter, o gerente de TI, disse que tinha saído para almoçar e que não tinha visto nada. Pedro, o zelador, disse que estava limpando o 2º andar. Qual deles está mentindo? É o Walter. Ele disse que estava em seu horário de almoço, mas ainda era cedo quando ele foi interrogado.
Em uma tarde, 3 pessoas visitaram a loja de roupas da Teca. Essas 3 pessoas foram os únicos clientes dela naquele dia. A primeira tinha comprado um cinto e uma bolsa, a segunda pessoa comprou um vestido e a terceira cliente comprou um chapéu. Uma delas era uma criminosa e a Teca denunciou imediatamente para a polícia. Qual era e como ela descobriu? A terceira mulher pagou com uma nota de $1.000, mas essas notas não existem. No Halloween, Carla resolveu visitar a casa mais assustadora do bairro. Assim que ela entrou, a porta se fechou atrás da jovem. Ainda bem que ela já tinha visto 3 saídas. Só que havia um problema. Atrás da primeira porta estava uma cobra venenosa, atrás da segunda, gás tóxico, e a terceira porta escondia uma lagoa enorme. Qual porta ela deve escolher? A última. É só uma lagoa. Ela pode nadar até chegar à margem. No aeroporto de Los Angeles, a polícia estava à procura de um sujeito que havia contrabandeado algumas mercadorias no país. A única informação que a polícia tinha sobre o homem era que ele tinha barba. Eles pararam um grupo de pessoas que havia acabado de chegar de diferentes países. Os detetives viram 3 homens barbudos e os interrogaram. Tom disse que havia acabado de chegar de Londres. Ele estava viajando a trabalho. O segundo cara, Roberto, disse que tinha vindo da Espanha para visitar sua namorada. E o terceiro homem, Pierre, disse que tinha vindo da França. Ele estava de férias. Os detetives nem precisaram checar as passagens de avião para descobrir quem era o criminoso. E aí, o que você acha? Só pode ser o Pierre. Veja, ele não tem bagagem alguma, mas disse que tinha vindo passar férias em Los Angeles. Nivaldo acionou a polícia dizendo que sua moto vermelha tinha sido roubada na noite anterior. Ela estava dentro de sua garagem antes de sumir. A polícia começou a procurar pelo veículo e conseguiu identificar 3 suspeitos. Dê uma olhada neles. Quem roubou a moto do Nivaldo? É o cara da direita. Observe com atenção. A moto dele foi pintada, mas debaixo da camada de tinta pode-se ver que a cor original da moto é vermelha. Ele deve ter roubado o veículo e pintado de outra cor para disfarçar, mas foi pego. Bom trabalho, Tiras. Sandra foi à delegacia para denunciar um crime. Ela disse que estava no banheiro de um shopping retocando sua maquiagem quando um estranho chegou por trás e golpeou a cabeça dela. O policial perguntou se ela se lembrava de alguma característica do criminoso, mas ela disse que não tinha visto como ele era, já que ele a tinha abordado pelas costas. O policial a mandou para casa e se recusou a preencher um boletim de ocorrência. Por que será, hein? A mulher disse que estava retocando a maquiagem, então certamente estava usando um espelho. Isso significa que ela teria visto a pessoa se aproximando por trás dela. A Sandra só pode estar mentindo. Graça tem 7 filhos e cada um deles tem uma irmã. Quantos filhos a Graça tem no total? A resposta é 8. Se considerarmos que cada filho tem a mesma irmã, serão 7 filhos mais uma filha, totalizando 8 pessoas. E essa mesma irmã, a Ana, é dona de uma fábrica de chocolate. Ela criou uma oferta excelente para seus clientes. Qualquer pessoa pode trocar 5 embalagens de chocolate por uma barra. Roberto passou 2 semanas juntando as embalagens e conseguiu trazer um montante de 77. Você sabe dizer a quantidade máxima de barras de chocolate que ele receberá da Ana? Roberto pode ganhar um total de 19 chocolates. Aqui está como funciona. Para começar, ele pode trocar 77 embalagens por 15 chocolates e sobrarão 2 embalagens. Depois, após desembalar as novas 15 barras, o Roberto conseguirá trocar 15 embalagens por mais 3 barras de chocolate.
E agora ele pode usar as 2 embalagens que sobraram, mais as 3 que acabou de conseguir, para ganhar mais uma barra. Otto estava sentado em seu escritório trabalhando quando alguém o golpeou na cabeça. Ele foi levado para o hospital mais próximo. Enquanto isso, a polícia encontrou 4 suspeitos que poderiam ter cometido o crime, todos vizinhos do Otto. Amélia disse que tinha passado a manhã toda passeando no parque. Henrique explicou que estava pintando em seu estúdio e que não tinha ouvido nada. Juca disse que estava consertando seu carro. E a Sofia disse que tinha passado as últimas 3 horas tomando banho. Qual deles está mentindo? Bem, observe as mãos dos suspeitos. Henrique e Juca provavelmente estavam usando luvas durante suas atividades, o que explica por que as mãos deles estão tão limpas. Mas as mãos da Sofia estão lisinhas. Era para elas estarem enrugadas, já que ela passou 3 horas dentro d'água. Ela tem culpa no cartório, pode apostar. A Maia é uma bruxa. Ela está procurando seu gato desaparecido a manhã toda. Você pode ajudá-la? O gato está aqui. A Maia está indo visitar a Sandra, sua melhor amiga. Ela está levando algo delicioso. Parece quadrada do lado de fora, mas redonda quando aberta. Além disso, parece um triângulo quando retirada. Você consegue adivinhar o nome da comida? É uma pizza. No caminho, a Maia decide pegar uma nova rota. Ela se vê no meio de uma rua desconhecida e dá de cara com algumas casinhas fofas. Todas, exceto 2, são azuis. Além disso, todas as casas, exceto 2, são vermelhas. E todas, exceto 2, são roxas. Você consegue descobrir quantas casas de cada cor existem naquela rua? Vamos nos concentrar nas 2 primeiras afirmações. Podemos supor que 2 casas não são vermelhas e 2 casas não são azuis. Agora, uma dessas casas que não são vermelhas pode ser azul. Da mesma forma, uma das casas que não são azuis pode ser vermelha. Se nos lembrarmos da terceira afirmação de que todas as casas, exceto 2, são roxas, podemos concluir que a rua tem apenas uma casa vermelha, uma azul e uma roxa. A Maia entra na cozinha da Sandra. Você consegue contar o número exato de sapos neste local? "13. É só uma foto." A Sandra mostrou para a Maia 2 fotos de suas irmãs. A Elisa mora sozinha, enquanto a Elsa mora com seu noivo. Você consegue adivinhar qual é a Elsa? É a primeira moça. Ela tem 2 toalhas no banheiro, enquanto a Elisa tem apenas uma. A Maia pergunta para a Sandra: você consegue somar 60 usando 3 vezes o mesmo número? A Sandra responde: fácil! 20 mais 20 mais 20. Mas há mais uma maneira de fazer isso. Você consegue descobrir? A outra maneira é 55 mais 5. O Harry trabalha com a Maia na loja de mágicas. Ele mostra a ela 3 cartas de um baralho padrão viradas para baixo e diz: à esquerda da dama há 1 ou 2 valetes. À direita do valete estão 1 ou 2 valetes. À direita da de paus há 1 ou 2 de ouros. À esquerda da de ouros há 1 ou 2 ouros. Você consegue adivinhar quais são as 3 cartas? Valete de paus, valete de ouros e dama de ouros. Ou valete de ouros, valete de paus e dama de ouros.
A Maya sai de sua loja de mágicas para almoçar. Em pouco tempo, ela volta e encontra o Harry inconsciente no chão do depósito. Maya chama os médicos e interroga 3 pessoas que estão por perto. O Bruno diz: "Eu estava verificando a prateleira com poções do amor quando ouvi barulhos estranhos no depósito. Mas eu não me preocupei. Pensei que o Harry tinha deixado cair algumas coisas." A Sarah diz: "Eu vim aqui para comprar o ingrediente que faltava para minha poção da vingança. Não tenho tempo para isso." E a Bia diz: "Eu vim aqui comprar velas vermelhas, mas o vendedor não estava. Você consegue adivinhar o que aconteceu aqui?" Dê uma olhada na receita da Sarah. O ingrediente que falta é uma aranha. O Harry foi picado por uma aranha venenosa quando tentou tirá-la desse vidro quebrado. Há uma pequena picada em seu braço direito. No domingo seguinte, a Maya recebeu uma ligação da Sandra às 7 horas da manhã. A Sandra estava muito animada porque encontrou uma receita para uma poção de imortalidade em sua biblioteca. A Maya chegou à casa da Sandra às 10 horas e a encontrou inconsciente no chão. Todos os livros dela sumiram. A Maya chamou a polícia. O detetive chegou imediatamente e interrogou 3 suspeitos. O marido da Sandra, o Francisco, disse: "Sou professor. Eu não estava em casa a manhã toda, pois tinha 4 aulas na minha agenda." Sheila, a governanta, disse: "Eu tirei o dia de folga e passei todo o tempo com meu namorado." E o Beto, o jardineiro, disse: "Eu plantei rosas no quintal a manhã toda. Ainda nem entrei em casa." Depois de ouvir as 3 histórias, o detetive sabia exatamente quem era o mentiroso. E você? O Francisco está mentindo. Ele disse que estava na escola, mas as escolas fecham aos domingos. A Maya está visitando a Sandra no hospital. Maya dá a Sandra a poção mágica e a Sandra fica boa imediatamente. No caminho de volta, a Maya encontra 3 médicos no saguão, mas apenas um deles não é falso. Você consegue adivinhar qual? O primeiro médico está vestindo um jaleco sujo, mas isso não prova que ele é falso. Enquanto isso, esse belo médico barbudo tem uma foto de uma mulher em seu crachá, o que significa que ele o roubou de outra pessoa. Quanto à terceira pessoa, ela está usando unhas postiças coloridas, o que é contra as regras sanitárias comuns. Então, ela não pode ser médica. A Maya foge dos impostores e se vê em uma assustadora parte abandonada do hospital. Finalmente, ela acha 3 portas, mas cada porta esconde algum perigo. Há um lobisomem atrás da primeira. Há um bruxo malvado esperando por ela atrás da segunda. E há um portal mágico que leva a um buraco negro atrás da terceira. Você pode ajudar Maya a escolher a opção mais segura para escapar? Ela deve escolher a primeira porta. Olhe pela janela. É lua nova. Os lobisomens só são perigosos na lua cheia. A Maya escapa com sucesso e liga para sua irmã, Ana, que mora em um vilarejo. A Ana diz: "Venha e vamos descobrir." A Maya embarca em um trem e nota 4 passageiros. Um deles é um ladrão famoso. Você consegue adivinhar qual? Essa mulher elegante é a ladra. O primeiro cara está lendo sobre os crimes dela no jornal. Finalmente, a Maya chega à casa da Ana. Ela identifica um detalhe estranho imediatamente. Você também consegue ver? É muito arriscado deixar o ferro nessa posição tão perigosa. A Maya entra na sala e vê 2 detalhes estranhos. E você?
Dê uma olhada mais de perto no calendário. Não existe 31 de junho. Além disso, essa cadeira tem apenas 3 pernas. A Maya começa a suspeitar de que a Ana está enfeitiçada. Para testar o raciocínio lógico da irmã, Maya propõe este enigma. Existem 8 irmãos que são parecidos. Eles são considerados fracos, mas protegem o rei em todas as batalhas. Se avançam, nunca voltam atrás. Quem são eles? A Ana não conseguiu desvendar esse enigma. E você? Os 8 irmãos são peões no jogo de xadrez. Após uma longa busca, a Maya encontra um feitiço que quebrará toda a magia. Mas ele está trancado nesse cofre, que precisa de um código de 7 dígitos. Você pode ajudar Maya a abrir o cofre? Há exatamente 7 livros na prateleira acima do cofre. Essa é uma dica. Cada livro tem um número romano na lombada. Então a senha é 21135442.